absolutos e considerando ambos os sexos, é o segundo tipo mais comum. A taxa de incidência é a maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Estamos no Novembro Azul e por isso nós temos aqui o Dr. João Batista Cerqueira, urologista, para fazer esclarecimento sobre esse tema. Bom dia, Dr. João Batista. Bom dia, Dilson. Bom dia a toda a sua equipe, especialmente, Dilson, aos seus ouvintes. É um prazer estar aqui no seu programa para falar desse tema importante para o homem, importante para aqueles que estão nos ouvindo, porque significa preservar a saúde. Doutor João, mais falar, melhor. Em Feira de Santana tem estatística da incidência do câncer masculino, do câncer de próstata na cidade? Olha, cerca de 1.900 pessoas já fazem tratamento, acompanhamento por câncer de próstata. A estatística fica por conta da quantidade de pessoas que estão vulneráveis a essa patologia, tomando por base que cerca de 30% da nossa população está na faixa etária dos idosos, ou seja, acima de 65 anos. Portanto, esse grupo ele é vulnerável. Se nós tomarmos por base Feira de Santana com 650 mil pessoas, dividindo a metade homens e mulheres, nós vamos ter mais ou menos cerca de 90 mil pessoas, 90 mil homens em Feira de Santana, que precisariam cuidar da saúde prostática para evitar que ele venha a ter um diagnóstico tardio e, consequentemente, venha a pagar um preço muito alto pelo agravo dessa patologia. Doutor João, os homens já estão vencendo aquele preconceito do toque retal? Sim, Deus. Felizmente, depois dessas campanhas que têm sido feitas, a imprensa tem tido um papel fundamental. A imprensa leva a informação, diferentes profissionais vêm aos veículos de comunicação falar sobre a próstata. Cada vez mais é menos comum nós encontrarmos resistência nos homens para fazer a sua avaliação. Lógico que ele ainda existe, porque questões de natureza cultural são lentas, as mudanças são lentas, mas cada vez mais os homens aceitam e buscam espontaneamente os serviços de saúde para fazer o seu diagnóstico, fazer a sua avaliação e, consequentemente, o possível diagnóstico. Doutor João, tem algumas pessoas que ainda têm dúvida. A próstata aumentada significa dizer que ela é uma próstata com câncer ou nem sempre isso acontece? Não, nem sempre isso acontece, felizmente. Do ponto de vista da patologia, 85% dos homens ao longo da vida vão ter crescimento prostático. Isso acontece por alguma alteração hormonal que os homens têm a partir especialmente dos 33 anos. Desse percentual, a maioria dele terá um crescimento benigno, não é câncer. Ele tem um crescimento prostático, mas não é câncer. Infelizmente, um percentual, esse crescimento vai se degenerar e vai se transformar, portanto, no câncer. E essa incidência ela aumenta na medida que o homem envelhece. Estima-se que cerca de 8 a 10% dos homens aos 70 anos já têm câncer prostático e cerca de 20 a 25% dos homens acima dos 80 anos já terá câncer prostático. Mas a maioria, portanto, do crescimento prostático não é câncer e pode ser tratado com medicação, simplesmente acompanhando ou até com cirurgia. E esse tipo de câncer ele tem problemas de ordem genética, de familiares, etc. Se alguém da família tem tendência que outros tenham? Existe sim, Dilson. Existem os chamados grupos de riscos para o câncer prostático. E aí são 3 principalmente, né? Primeiro, os homens que têm histórico na família de câncer. Então, esses homens que têm histórico familiar de câncer de próstata e que esse câncer tenha surgido antes dos 60 anos, ele tem um componente hereditário bastante significativo. Segundo, os homens afrodescendentes. Sabe-se que em cada 4 casos de câncer prostático, 3 estão exatamente dos homens afrodescendentes. E terceiro, aqueles que têm alguns hábitos de vida que são condenáveis. Por exemplo, obesidade é um fator de risco, inclusive, para câncer prostático. E, finalmente, envelhecimento. O envelhecimento nós não podemos controlar, porque cada vez mais nós queremos viver, não é? Mas na medida que a gente vive, quanto mais vive, mais a chance de ter uma doença crônico-degenerativa, inclusive o câncer prostático. Em relação à comunidade afra, tem algo a ver com a cor da pele ou alguns genes que têm algo a ver com a raça negra? Olha, não existe ainda um estudo conclusivo sobre esse fator de risco. O que se sabe é que os homens afrodescendentes ele têm um fator de risco mais acentuado. Provavelmente são algumas alterações genéticas ainda não identificadas.
Mas, por certo, com o avanço da ciência, nós vamos ter em breve a resposta a esse problema, para que nós possamos, então, ter políticas públicas voltadas para a prevenção, exatamente nesse grupo que é um fator de risco mais significativo. O PSA alto, doutor João Batista, já é o sinal de que há câncer na próstata? Não, em absoluto. O PSA, que é uma sigla, antígeno prostático específico, não é a molécula câncer específica. Todos nós produzimos PSA, inclusive as mulheres. Só que, na medida em que o paciente tem algum processo inflamatório ou venha a ter câncer prostático, essa molécula pode aumentar. Mas não significa o fato de ele estar aumentado na circulação, na corrente sanguínea, que significa câncer prostático. Ele precisa ser avaliado para exatamente aqueles que fazem parte do grupo de risco ou que tem outros fatores adicionais, por exemplo, o exame físico é fundamental quando a gente examina o paciente, observar qual é a textura da próstata. Então, quando existe fator de risco associado com o aumento do PSA, aí a chance do câncer prostático ela é maior. Doutor João, é evidente que os médicos do mundo todo têm uma preocupação muito grande, não é? Quando chega uma data como essa, e no Brasil se comemora o mês de novembro, não é? Novembro Azul. Essa é uma data que ela é nacional, é internacional, porque o novembro passou a ser esse mês dedicado ao câncer de próstata. Tilson, esse mês de Novembro Azul, ela começou na Austrália, na década passada, e ganhou uma repercussão mundial. Diversos países, diversas organizações abraçaram essa causa. No Brasil, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia e o Ministério da Saúde abraçaram a causa. É tanto que o Ministério da Saúde criou um programa de saúde do homem, exatamente preocupado com a dimensão que está tomando a questão da doença prostática. Portanto, a partir do momento em que instituições como esta, a Sociedade Brasileira de Urologia, o Ministério da Saúde abraçaram a causa, claro que tomou uma dimensão muito maior. E hoje, infelizmente, não só essas duas entidades aqui citadas, mas de uma forma geral, de forma ampla, as instituições têm abraçado a causa do Novembro Azul. Eu registro aqui, por exemplo, com muita alegria, que Feira de Santana, nossa Secretaria Municipal de Saúde, tem um programa que está funcionando normalmente, que é o Programa de Saúde do Homem, e que nesse mês está exatamente colocando as 120 unidades de saúde para fazer exatamente o rastreio da doença prostática. Então, as oportunidades de atendimento elas são amplas e eu louvo é que nesse mês, especialmente os veículos de comunicação, voltam as suas atenções para a doença prostática e chamam a atenção do homem para a necessidade dele prover e fazer prevenção na sua saúde. Então, o senhor admite que Feira de Santana é uma cidade que já está educada, os homens já estão educados para esse projeto do Novembro Azul? Não, Deus, eu não chego a isso. Eu diria que Feira de Santana, com essa contribuição significativa da imprensa, e aqui eu louvo a Rádio Sociedade, os diferentes programas chamam a atenção das doenças prostáticas, eu diria que os homens de Feira de Santana só não buscam atendimento aqueles que não desejarem. Que oportunidade tem e informação está chegando a eles. Bom, esse projeto é um projeto que não tem ônus para as pessoas que desejam, não é verdade? Claro, sim, porque eu diria que o ônus é só a boa vontade de buscar a sua atenção. Então, por exemplo, como eu disse aqui há pouco, a Secretaria Municipal de Saúde está disponibilizando no programa, com a coordenação do programa, com a secretária Denise Mascarenhas, com o comprometimento do prefeito Colbert Martins, disponibilizando esse atendimento nas diversas unidades de saúde do município, que são cerca de 120. Portanto, aqueles que estão nos ouvindo, por favor, busquem esse atendimento, até porque por uma responsabilidade social. Nós passamos a ser donos de nossa própria vida, nós temos uma família, nós temos que preservar a saúde até para prover a família, servir a coletividade. Então, por isso, parabéns a todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto do Campanha do Novembro Azul e vamos à luta, vamos buscar as unidades de saúde, os serviços especializados para exatamente fazer o diagnóstico de forma precoce dessa doença que infelizmente mata. Doutor João, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Pois não, Paula? Quem? O ex-prefeito Clailton Mascarenhas mandando um abraço especial para o senhor, doutor João Batista. Tudo bem, Clailton, é um prazer, há dias que não nos encontramos, é um prazer, tive a oportunidade de servir a Feira de Santana durante o governo Clailton Mascarenhas e busquei fazer aquilo que melhor pude fazer para a nossa coletividade. É um prazer, Clailton, falar com você. Obrigado, doutor João, bom dia para o senhor.
Obrigado, Dilson. Obrigado a toda a sua equipe. Parabéns mais uma vez à Princesa, seu programa e a toda a Rádio Sociedade por chamar a atenção dessa doença que infelizmente cobra um preço muito grande quando não é feito o seu diagnóstico. Bom dia. Dr. João Batista falou conosco.